Estamos de volta. Hoje, então, a gente vai dar início ao mês mais lindo do universo de sempre, que é o mês do meu aniversário. E é aniversário da Isabela também. A gente faz aniversário praticamente no mesmo dia. Eu sou do dia 17, ela é do dia 23, então já fiquem aí avisados, né? Queremos biscoitos, sim. Mas é porque a gente comemora também o especial do horror, o especial de horror, que é justamente em função do Halloween, né? 31 de outubro, então a gente tem essa celebração, esse feriado, essa data, enfim. Eu particularmente gosto muito dessa temática. Eu sempre, desde pequenininha, gostei, principalmente por causa das decorações, esse clima assim de fantasmas e tal. Só mesmo depois que eu fui ficando velha que esse negócio me incomoda, assim, sabe? Um pouco, eu fico um pouco assustada. Mas quando eu era criança era, assim, a minha data preferida. E eu acho que combina, sabe? Sei lá, gente, eu tenho um carinho muito especial pelo Halloween. E como vocês já tomaram um spoiler aqui, inclusive a gente, né, soltou uma vinhetinha aí falando que esse ano nós vamos celebrar a Rainha do Crime. Ano passado a gente trouxe, né, alguns crimes reais e a gente teve um feedback bem bacana de vocês. E é muito interessante como que o consumo, né, de crime real... Deixa eu arrumar a luz aqui. Como que o consumo, né, desse conteúdo aumentou, principalmente agora durante a pandemia, né? Tem muita gente escutando podcasts, vendo documentários. A Netflix está soltando documentário de assassinos direto e tal. Então eu achei interessante a gente juntar as duas coisas. Eu tenho vários livros sobre, né, esses casos reais, inclusive Darkside me patrocina, por favor, porque, né, tudo aqui. Mas eu consumo também muito podcast, eu tenho um interesse real, assim, eu tenho alguns livros de psicologia, de criminologia a respeito. E, enfim, é uma coisa que eu gosto muito. E para não ficar assim, pra gente não perder o foco, né, eu trouxe também alguns livros que meio que mesclam, né, esses dois. A gente tem a ficção e a realidade. O tema inicial era justamente esse, né, o que eu tinha planejado, era ficção versus realidade. A gente ia pegar histórias reais, né, crimes reais, e as adaptações dele, tanto para o cinema quanto séries e até mesmo livros, né, tem muita coisa aí. Só que o que acontece? Eu empolguei e eu fiz uma lista completamente surreal, assim, não ia dar tempo, nem deu produzir o conteúdo, muito menos da Isabela. Então, assim, a gente fez uma adaptação, e principalmente porque nós moramos em cidades diferentes, a gente precisava de um sistema que as duas pudessem trabalhar individualmente, mas em grupo, sabe? E uma coisa que a gente tem em comum desde sempre é justamente o amor pela rainha maravilhosa, linda do meu coração, Agatha Christie. Aqui em casa todo mundo lê, todo mundo consome Agatha Christie. É uma autora que realmente tem um significado muito grande, né, pra gente. E recentemente eu comprei esse livro, né, recentemente assim, dá um tempo já, e a Isabela também comprou. E a minha fitinha tá caindo aqui toda hora, gente. Vocês gostaram da minha decoração? Eu fiquei com a dó de gastar as fitas. Mas enfim, então o que a gente fez? Esse livro, ele é muito interessante porque ele não só fala, né, sobre os venenos que a Agatha Christie usa, né, nas suas histórias, usou, né, é muito recorrente a aparição deles, inclusive tem uma lista no final do livro bem interessante que mostra todos os títulos dela e a forma, né, que ela usou para matar as pessoas. A gente então uniu o útil ao agradável, né? Então nós fizemos então esse projeto chamado Os Venenos da Rainha e vai funcionar da seguinte maneira: a gente selecionou 4 venenos, 5 venenos específicos, a gente foi meio que num sorteio assim, e a Isabela vai trazer os 4 livros sobre esses venenos.
O quinto, ele vai ser só sobre true crime mesmo, porque vai acabar o mês. Aí a gente não vai ter como continuar. Assim, a gente poderia continuar, mas a gente não vai, porque em novembro a gente tem outro projeto. Então, beleza. Depois dessa longa introdução, ficou longa mesmo, em 5 minutos. Enfim, então vamos começar. O primeiro veneno, então, é o... Ah, só um aviso. Eu não sei falar os nomes científicos, os nomes latins disso, dessas plantas, desses venenos. Então, paciência com a minha pessoa, tá bom? O primeiro veneno, então, que a gente vai conversar é a digitalis. A digitalis, ela é uma planta, é uma flor bem bonitinha, que ela é mais conhecida como dedaleira. A digitalis, né, ela é um gênero botânico que pertence à família Plantaginaceae. Ela é nativa da Europa, da Ásia Menor e do norte da África. Eu procurei, assim, eu achei 2 fontes diferentes em que mencionam que existem mais de 10 espécies de digitalis e em uma outra referência que eu achei aponta somente 3. Eu imagino que essas 3 sejam as mais comuns, né? Mas de qualquer forma fica aqui, a digitalis ciliata, a digitalis purpúrea, que é a dedaleira, a mais famosa. Eu vou deixar a fotinha dela aqui. Cuidado com essa planta, se você vê ela por aí. E a digitalis tapsi. A gente aqui, a maioria dessas informações que eu peguei, gente, é do livro. E eu peguei também 2 artigos científicos de fontes diferentes para dar uma complementada aqui, né, nessa parte. Obviamente que eu não vou entrar na parte médica do negócio, porque eu não sou médica, eu também nem sei se eu entendi o que eu li, mas eu, de qualquer forma, eu vou deixar o link para esses artigos, eles estão em inglês, caso vocês tenham interesse, tá bom? Então, vamos lá. A digitalis, existe o chamado composto digitálico, que é uma barreira natural dessa planta para justamente evitar predadores naturais, né? Então, quando ela está na planta, ela funciona só mesmo como essa barreira. Porém, nos mamíferos, esses compostos, né, ele tem um efeito muito específico que é atacar o coração, né? Ele atrapalha ali o esquema de batidas, questão do átrio, do ventrículo, atrapalha tudo. E ele é, inclusive, assim, bem letal mesmo, tá? Por isso que eu falei, cuidado com essa planta. Esses compostos, eles estão em toda a planta, não é tipo assim, só na flor ou só na folha, só no caule, não, tá em tudo. E ela causa, assim, um contato mais leve, ela causa uma reação quase que imediata, né, na pele, tipo uma irritação mesmo, uma coceira e tal. Porém, quando ingerida, ela pode causar delírios, ela pode causar tonturas, tremores, convulsões, dores de cabeça e problemas cardíacos fatais, tá? É bem perigosa mesmo. E uma coisa que eu acho interessante de trazer aqui ai, eu pulando as coisas. Em inglês, ela é conhecida como foxglove. Foxglove. Acho que é glove, né, de luva, assim. Então, você pode encontrar ela com esse nome, né? Então, eu não sei como que ficou a tradução no livro, né, que a Isabela vai trazer aqui pra vocês. Bom, a dedaleira, né, essa flor, como eu mencionei, né, ela é bem típica mesmo da Europa. Inclusive, os casos que eu vou trazer aqui aconteceram majoritariamente na Europa. Mas ela é parte do folclore, né, assim, europeu de uma forma geral, assim como da medicina tradicional. Porque gente, todas as fontes que eu pesquisei mostram que desde sempre, desde que descobriram que essa planta existia, ela é denominada como tóxica, como letal, como venenosa, todos esses sinônimos. Mas, desde sempre também, as pessoas perceberam que ela tem uma capacidade de tratar
problemas cardíacos, né? E o que chamam de hidropsia. Hoje em dia a gente conhece mais como edema, que é um inchaço, né, causado pelo acúmulo de líquido no corpo. Bom, né, como eu mencionei, essa concentração, esse composto digitálico, por estar presente na planta, né, em toda a planta, hoje em dia a gente sabe que doses bem baixas, do tipo 2 gramas desse composto, ele pode matar, tá? Então, essa toxicidade, que fala? Toxicidade, né? Ela pode aumentar, porque, tipo, ela, por exemplo, você tem um problema de arritmia, por exemplo, né? O compasso ali do seu coração tá meio, não tá normal. Existem algumas questões em que os médicos receitam, né, a digitalina em comprimido, né, para essas pessoas, justamente para dar esse controle. Só que o que acontece? Esse remédio é muito complicado. Eu, inclusive, não sei pontuar aqui para vocês se ele ainda é utilizado hoje em dia, porque ele tem o chamado meia-vida dele, ele é muito longa dentro do corpo humano. Esse meia-vida é o período de desintegração desse composto. Então, por exemplo, você tomou o remedinho lá, tá lá, nananã. Por exemplo, é um comprimido por dia. Você tomou hoje. Se você tomar aquele comprimido amanhã, o comprimido de ontem ainda vai estar no seu sistema, entende? Então ele vai acumulando. Então isso tem que ser muito bem monitorado pelos médicos, porque, como eu falei, acima de 2 gramas é letal, né? Pode causar a morte das pessoas. Então, assim, é um remédio, inclusive, muito polêmico, é uma medida muito polêmica que o médico Howard B. Burchell, ele vai abordar neste artigo aqui, e que já a gente conversa aqui sobre ele. Bom, existem 2 compostos principais da digitalina, né, da dedaleira, por exemplo, que são não é mais perigoso, mas são os principais, né? Que é a digoxina, eu não sei falar o nome de nada, gente, ai que vergonha. E a digitoxina. Então é digitoxina e digoxina. Eles são compostos digitálicos e eles são completamente absorvidos pelo trato gastrointestinal. Então ele pode ser administrado como comprimido, né, como eu falei, em gotas ou injeção, tá? E como eu falei, né, existe, tipo assim, esses compostos, quando ingeridos em formato de injeção, eles têm uma ação muito mais rápida, né, porque é venosa e ela vai direto, assim, né, se injetado propositalmente, ela vai direto pro coração, então aí pode realmente causar mais problemas. Enquanto que os comprimidos, ele tem que se dissolver, tem que absorver, parará. De qualquer forma, ele mata, tá? Fiquem avisados. E existem 2 maneiras principais de como esses compostos afetam o coração. O primeiro deles é intensificando, né, essas contrações cardíacas, é aquilo que eu falei. A arritmia cardíaca, ela pode ser tanto para mais rápido, né, tipo os batimentos mais acelerados, quanto menos acelerados do que o considerado normal. Então, se você, por exemplo, tem uma arritmia acima, assim, tipo, do normal, você não vai tomar digitalina, né, porque você vai aumentar muito os seus batimentos cardíacos. Então não faz muito sentido. E a outra forma, né, que ele afeta o coração é reduzindo a transmissão dos sinais elétricos dos átrios para os ventrículos e, né, que coordenam esse movimento. E aí, gente, isso aqui é muito médico pra mim, é muita informação, eu não vou entrar nesse detalhe não, tá? E aí, como eu comentei, né, esses compostos, eles são benéficos para os pacientes que têm fibrilação arterial, que é a contração rápida e irregular dos átrios.
Então eu falei errado, né? Enfim, vocês entenderam. Tá vendo? Por isso que eu falei que eu não ia entrar nesse negócio, porque é médico, né, gente? Mas vocês entenderam. Eles são esses compostos digitálicos, eles são benéficos para os pacientes com fibrilação arterial, que são contrações rápidas e irregulares dos átrios, certo? As altas doses de digoxina, eles bloqueiam completamente a transmissão de sinais elétricos entre os átrios e ventrículos, resultando em morte em minutos. E lembra que eu falei que os compostos digitálicos eles podem causar tontura, coisas mentais, né, distúrbios e tudo mais? Pois bem, de 20% a 60% dos pacientes que fazem o uso dessa medicação, eles relatam esses distúrbios visuais, principalmente relacionadas à percepção de cores. E aí aqui a gente tem um detalhe muito interessante, que já fica aí a teoria da conspiração, tá bom? Existe uma lenda que aponta... Sabe, vocês conhecem Van Gogh? O ator lá? O ator. Realmente, o pintor lá, da Noite Estrelada e tarará? Pois é. Ele teve uma fase chamada fase amarela. E, inclusive, eu acho que é um girassol, né? Um quadro de um girassol. Eu vou deixar a imagem aqui que ele pintou. E que ele colocava tudo amarelo. Era tudo amarelo, né? Existe uma teoria que aponta que Van Gogh, na verdade, estava intoxicado com digitalina. Isso se dá porque o médico do Van Gogh, ele também pintava, ele também tinha ali seus hobbies artísticos, e foi encontrado, mais ou menos ali na época, né, que ele atendia o Van Gogh, um quadro dele com uma flor a dedaleira atrás, assim, sabe, tipo, de decoração, assim, em um dos quadros, em 2 dos quadros dele. Então, como foi demonstrado artisticamente a presença dessa planta, e o cara era médico, e desde 1300, 1200, que eles já conhecem essa planta, há ali uma suspeita dessa intoxicação. Acham que foi prescrito, né, para ele realmente esse remédio, tanto que tem essa questão, né, dos distúrbios visuais e dessa percepção de cores. Existe essa questão da fase amarela, né, pode justamente ser esse incômodo. E, como eu mencionei, né, a Noite Estrelada, que ele o quadro é todo meio assim, parece que ele tá mexendo. E as luzes têm aquele halo, sabe? Em volta, tipo aquela áurea assim. Pode ser também um indício de que seja esse distúrbio visual. Mas a gente não tem como provar isso. Então fique aí só a teoria da conspiração mesmo, beleza? Tá, mas e daí? Tomou lá digitalina sem querer, você não sabia, comeu a planta. Existe antídoto? Sim, existe. E aí aqui a gente precisa saber como foi essa ingestão. Quando se tem a overdose de digitálicos, usa-se a atropina, né, para estimular o coração, que é justamente um caso de emergência e urgência. Então você entra logo com a atropina. Caso você tenha aquele acúmulo, né, da substância, como eu mencionei dos comprimidos lá diários e tudo mais, que é o chamado dose terapêutica, os médicos podem entrar com cloreto de potássio, porque, né, tem as químicas lá, o potássio faz a ligação com não sei quem, e é preciso também ficar em repouso absoluto. Tipo assim, você tem que ficar deitado, literalmente, só respirando, para não dar problema, até os seus batimentos cardíacos voltarem ao normal. Se você teve um envenenamento agudo, tipo assim, sei lá, alguém te injetou aquele negócio lá, existe, se o tratamento de potássio, né, o cloreto de potássio não funcionar, existe a fenitoína e a colestiramina.
né, que essa segunda, ela reduz a meia-vida do composto digitálico. Então ele é muito interessante. E aí, tanto essa colestiramina quanto os anticorpos. O que eu escrevi aqui? Não tô entendendo. Antialitrocina. Vou deixar o nome aí. Eles são mais recentes, né? Foram descobertos tem pouco tempo. Ele desativa completamente essa substância no organismo. Então seria tipo assim, no caso de overdose mesmo, de envenenamento agudo. Então ele é mais potente, né? Então, muito bem. Vamos agora conversar sobre este artigo aqui, que se chama Digitalis Poisoning, Historical and Forensic Aspects, que é o aspecto forense e histórico do envenenamento por digitalis. Bom, o autor pontua aqui que, né, a digitalis já está aí, é conhecido da população, do mundo, dos médicos, das curandeiras, não sei o que, desde sempre, né, e ele fez parte daquele consumo caseiro de chás, né? Então, sabe quando você vai misturando as plantas, assim, as flores, aí você bebe chá? Isso, como eu mencionei, né, é um costume muito europeu e da Ásia e tudo mais, então realmente é comum, sabe? É um processo deles. E aí o primeiro compilado de informações sobre a Foxglove, né, a dedaleira, que o autor conseguiu levantar aqui, ele é de 1785 e ele é justamente um estudo feito por um médico lá sobre o edema, né, que eu comentei anteriormente no começo do vídeo. E como eu mencionei também, né, o autor também traz aqui que logo desde o começo, desde sempre, no primeiro Herbal, eu não sei se tem um nome para isso em português, mas existem livros que têm aquelas ilustrações botânicas e um estudo relativo àquela planta, é chamado de Herbal. E logo no primeiro, assim, publicado, já estava falando que a dedaleira era venenosa, né? E aí aqui eu coloquei que tem um artigo médico de 1845 que aponta que ele é letal. Então, assim, não é falta de conhecimento médico, né? Porque todo mundo sabe que o negócio mata. Existe também uma... Não é uma lenda, mas é meio que... não deixa de ser uma lenda urbana, né? Que algumas tribos africanas, elas usavam a dedaleira como tipo um veneno, sabe, que eles colocavam naquelas flechas envenenadas, assim? Só que eles usavam isso para matar animais, né, para caça. Eles não usavam isso para as guerras ali entre eles, né, as batalhas tribais e tal. Eles usavam outro veneno que é mais imediato, né? Porque por mais que a dedaleira seja venenosa, ela não é tipo assim, bebeu, morreu, entendeu? Inclusive, lembrei que agora, este livro aqui, O Encontro com a Morte, da Agatha Christie, é o que a autora desse livro aqui traz como exemplo. Aqui é usado a digitalina como o veneno principal, né, da morte aqui da personagem e tudo mais. Só que é justamente isso, o equívoco, né, da Agatha Christie aqui nesse livro foi colocar a digitalina como um veneno imediato, assim, sabe? E não, ele não tomou, morreu, como eu mencionei. Ele demora um tempo e tal, não sei o quê. E aí este médico aqui pontua também isso no artigo, que de tudo assim que a autora comentou e tudo mais, foi só esse empecilhozinho mesmo que meio que tipo assim, é um recurso, né, que ela usou ali pra narrativa dela. Mas é que não corresponde mesmo à realidade, só pra você saber. Bom, tá, mas e daí? O que isso tem de true crime, né? Pois bem, a morte por envenenamento da digitalina, ele é praticamente
inexistente. Tipo assim, é muito raro você ter comprovadamente essa questão. Primeiro porque existe a possibilidade de muitos crimes terem acontecido, mas de terem passado desapercebido, tá? Porque, como eu falei, ele era muito consumido em chás e existe também um sistema de fraude que aconteceu nos Estados Unidos, que as pessoas tomavam pequenas doses da digitalina para enganar o pessoal do seguro. Então, eles apresentavam um problema cardíaco, então você ia lá e fazia e tal. O seguro mesmo, né? Mas aí a pessoa recebia, então, tipo, um dinheiro, tinha um seguro muito alto, e aí pegava esse dinheiro, só que a pessoa não tinha problema nenhum, entendeu? Então, isso também é mais... seria um problema moderno, né, da digitalina. O autor, ele colocou aqui, ele destacou 9 casos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 casos específicos e relevantes da digitalina. O primeiro registro aqui que ele colocou foi em 1826, acontecido na Inglaterra, que foi um herbalista, né, tipo uma pessoa lá que cuida das plantas. Ele matou o aprendiz dele, meio que a pedido da mãe. Né? Ele foi julgado, porém ele foi solto, né? Porque eles não foi tipo assim um homicídio, foi um homicídio doloso, porém ele não foi preso por causa disso. Em 1851 a gente teve um caso na Irlanda que quando eu li isso eu tive que pesquisar porque eu achei que fez zero sentido. Mas teve uma médica barra enfermeira que ela estava cuidando de uma criança lá, que ela tinha deficiência. Eu acho que ela não tinha o movimento das pernas. Ou era síndrome de Down, agora eu fiquei na dúvida. Ela tinha alguma condição ali específica e a moça acabou envenenando ele porque ela falou que foi a criança de verdade foi roubada pelas fadas. Na hora que eu li isso, eu falei assim, gente, problema de tradução aí. Mas eu descobri que a figura das fadas na cultura irlandesa, ela é muito forte. E, pasmem, ela foi usada como desculpa em vários casos de homicídio. Falando que foi a fada que fez. Por isso que a gente tem que entender o contexto, entendeu, das coisas. Por isso que a gente tem que pesquisar. Porque imagina, você está lendo lá o processo e aí a defesa da médica é falar que foi a fada. Eu ri um pouco, mas enfim. 1863, na França, a gente tem um médico, né, que ele matou a viúva lá e a viúva não, né, a mulher dele que virou viúva, e a amante, porque ele quis, porque elas eram inconvenientes para ele, né, era uma pedra ali no sapato dele, e aí ele queria o dinheiro do seguro e matou. Ele foi julgado e foi para a guilhotina. Morreu. 1876, na Alemanha, nós temos o chamado Libertador, que era um médico falso, né, uma pessoa ali que se passava por médico, que ele acabou envenenando 2 recrutas para fugir do alistamento militar. Um deles faleceu e o outro não. E aí esse outro testemunhou, né, contra ele. Só que o menino lá, o cara ficou preso por 5 anos apenas. 1930, na Bélgica, um médico matou o marido da amante durante um jantar. Ele envenenou lá as ostras e acabou matando o cara. Ele foi indiciado, porém a gente não tem registros do verídico, de que se ele foi sentenciado ou não. Em 1934, na Alemanha, um doutor, um médico, ele matou uma amiga dele porque ele estava com a luva contaminada, né? Ele fez um exame lá retal nela, só que a luva estava contaminada e acabou matando ela. Só que tem uma observação do autor aqui falando que esse tipo de contaminação
ele como médico não concorda. Ele não acha que tenha sido essa a questão. E aí, em contato lá com outros médicos amigos, eles também acharam que não. Que não. Também não temos o resultado do julgamento. Mas ele foi indiciado. 1935, na Bélgica. Aí, aqui, gente, essa mulher cabulosa. A Nurse Becker, né? É o que a mulher traz aqui. Ela não era tipo uma enfermeira, né? Ela é uma mulher, Becker, que por circunstâncias da vida ali, ela achou divertido começar a matar as pessoas por digitalina. E ela oferecia, assim, cuidar de pessoas mais velhas, né? De mulheres idosas. E ela envenenava elas. Aí acredita-se que ela matou cerca de 26 pessoas. Ela foi condenada à prisão perpétua. 1966, em Israel, um amigo matou uma mulher e ele envenenou o copo de suco da mulher. Tem pouquíssimas informações a respeito desse caso, mas também não temos questão do resultado do julgamento nem nada. 1972, né, ontem praticamente, lá nos Estados Unidos, esse aqui, gente, eu fiquei chocada. Um estudante chinês, ele foi lá para os Estados Unidos para estudar, beleza. Ele recebeu premiações e medalhas pelo estudo em digitalina, de digitalina, né? E aí ele matou a amante e os filhos adotivos, a menina e o menino, por digitalina. E a defesa dele era tipo, mas eu queria só educar eles, eu não queria matar eles, não. O cara foi premiado pelo estudo de digitalina, ele estava ciente do negócio. Ele falou que não queria matar. Tá bom. Aqui tem uma interrogação, mas aparece que ele ficou preso só por 8 anos. Né? Maravilhoso. Relacionado ao suicídio. Outra estatística que não é tão relevante assim, porque são pouquíssimos casos do uso, né, dessa substância para questões de suicídio. Como eu falei, né, existe esse problema das companhias de seguro, né, que as pessoas usam a digitalina para simular problemas cardíacos, para ganhar mais dinheiro. E existe também um caso, só que ele é mais antigo e o autor ele não achou nada a respeito do julgamento, então ele só mencionou aqui, que foi usado em um julgamento nos Estados Unidos a digitalina como insanidade temporária. Tá? Tem um médico lá do Johns Hopkins, um hospital bem famoso lá. O diretor do hospital ele acreditava, né, que a digitalina era capaz de dar essa insanidade temporária. E aí o cara usou isso como desculpa para cometer assassino, sabe? Só que não temos coisas para discutir sobre isso. Mas o cara do artigo ele fala que ele não concorda muito, que ele não... tipo assim, ele causa assim os distúrbios visuais, né, como eu comentei, mas não insanidade temporária a ponto de você não ser responsável por um homicídio, ok? Para finalizar esse filme, né, que eu tô fazendo aqui, esse artigo aqui que eu achei muito legal, que a Isabela me xingou porque eu mandei foto e ele tem foto do cadáver aqui. Tipo, ele tá mumificado, tá, gente? Não é cadáver assim exposto. A Isabela me xingou que eu mandei pra ela. O que acontece? Este artigo aqui ele foi publicado no jornal de ciência arqueológica. E foi um caso de estudo multidisciplinar sobre a morte misteriosa do Lorde de Verona, Cangrande della Scala. Ele faleceu em 1329. Eu falei que a planta era antiga. Eu falei. Bom, né, de forma resumida, existe um rumor ali
na região italiana de Verona, que ele foi envenenado. Por que acontece? A história dele ele é um lorde e tal, ele acabou conquistando a região de Veneto, que é o norte da Itália. Ele conquistou, por exemplo, não, deixa eu fazer as contas aqui. Ele conquistou essa região dia 18 de julho de 1329. 4 dias depois ele morreu. Suspeito, não é? Pois bem. Uma equipe de... Deixa eu ver o que eu acho aqui. Nossa, nem sei como é que fala isso. Um grupo de arqueologia, paleontopologia, não sei qual é a tradução disso aqui, uma equipe de toxicologia e de investigação histórica. Deve ser legal fazer isso, né? Investigação histórica. Eles se juntaram e fizeram a exumação do corpo desse lorde para saber qual é que é, se ele foi envenenado, se não foi, o que aconteceu. E, de fato, o exame toxicológico comprovou que ele tinha doses altíssimas de digitalina. Agora pensa comigo aqui. Ele morreu em 22 de julho de 1329. O corpo foi exumado em 2004. E mesmo assim, eles encontraram doses letais de digitalina. Os 2 compostos lá que eu comentei no começo, que eu não lembro o nome, eu vou deixar aqui. Se depois de 7 séculos essas doses ainda estavam altas, imagina na época que ele tomou. É um pouco estranho da gente achar que foi acidental. Mas o exame também apontou a presença de amora preta e camomila. Ou seja, ele pode muito bem ter tomado um chá. Né? A gente sabe que camomila aí é realmente, eu acho que um chá universal, né? E ele apresentou, de acordo com os documentos, né, oficiais da época, logo após a invasão, né, desse território, ele apresentou um quadro de febre, seguido de vômitos e diarreia intensa. E aí, 12 horas depois, né, do início desse quadro de vômito e diarreia, ele faleceu. São sintomas claros de intoxicação digitálica. Mas, o que acontece? O estudo, ele de fato aponta, ele comprova cientificamente de que houve sim essa intoxicação. Mas, infelizmente, a ciência não consegue provar se foi uma intoxicação acidental, se foi realmente um chá que foi preparado ali para ele para tentar aliviar essas febres, né, mas colocaram a planta lá e ele morreu, ou se foi intencional. E aí aqui a gente tem muitos suspeitos, né? Porque o povo lá do território que ele invadiu não queria ser invadido. As famílias rivais não queriam que ele tivesse esse sucesso. Então, né, fica aí a dúvida. Deixa eu ver o que mais. Não é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse filme. Eu tenho muita dificuldade mesmo em falar esses termos latinos. Latinos não, né? Em latim, esses nomes científicos, remédio e tal. Mas é isso. E aí a Isabela vai trazer o livro, que não é o Encontro com a Morte, é um outro que eu esqueci o nome, que tem esse recurso de veneno que a Agatha Christie trouxe pra gente. Bom, é isso. Eu vejo vocês no próximo.